Eu tinha uma última pergunta, porque agora você falando, eu fiquei pensando nisso, sobre essa questão do qual foi o primeiro momento, assim, depois que você entrou na Terapeutas Pro, quando você foi atender uma pessoa que você olhou para ela e falou assim, nossa, eu consigo resolver isso, assim, e sentiu logo em seguida essa resposta. Como que foi para você o momento em que você sentiu que dentro da ansiedade e da depressão você estava bem, você estava tranquila para resolver? Você passou por algum caso assim que era mais delicado e que trouxe para você um desafio que ainda assim você se sentiu feliz por ter o conhecimento para ajudar? Sim, eu passei por uma situação com uma paciente minha que, quando ela veio ao primeiro encontro comigo, na primeira parte, né, no início da nossa conversa, eu detectei logo que ela tinha um problema de ansiedade. Como é que eu detectei isso? Pela voz dela, pelo timbre da voz dela. Eu vi logo que ela era uma pessoa muitíssimo ansiosa, e essa pessoa era uma pessoa que estava fazendo um trabalho junto comigo, e eu chamei logo e disse para ela se ela queria fazer uma investigação, e que eu notava isso nela, e ela não aceitou. Ela disse que estava com aquela voz daquele jeito porque ela estava fanhosa, era uma constipação que ela teve isso. E eu disse para ela, mas você não detecta esse sintoma seu como um sintoma de ansiedade? E ela disse, pode até ser, mas eu não aceito. E eu disse, se você não aceitar, só vai agravar, não é? O problema vai ficar mais grave, mais sério. E eu tive que fazer ali um grande acompanhamento para poder alcançar um resultado que nem era a própria paciente que queria, era eu que queria ver o resultado na vida dela. E eu insisti com uma, com duas, com três, e na quarta vez ela aceitou e está 80% muito melhor. É sobre isso. É sobre isso, né? Às vezes a gente vê, a gente enxerga, a gente É, fala, nossa, mas essa pessoa, Deus, ajuda, né? Ajuda. E às vezes eu costumo dizer isso, que é impossível não ver. A gente às vezes está. Eu hoje fui pegar um Uber, peguei o Uber e eu estava falando com o Uber e eu falei assim, nossa, será que ele percebeu que ele está com depressão? Será que ele entende? Pelo ritmo da fala, né? A gente fala das vibrações tissulares, isso da mudança do tom de voz, das pequenas coisas que fazem com que a gente vá detectando pontos. Eu falei, a fala dele, o jeito que ele está, mas provavelmente pelo tipo de fala, ele também já está tomando medicação. Porque já parece aquela pessoa que. Para a gente que está conversando normal, a gente entende o ritmo da fala do outro, mas para a gente, quando vira um terapeuta pró, a pessoa fala com uma fala um pouco mais arrastada, a gente fala algo que não está bem. Ok, vamos tentar entender qual é o trauma emocional que está aqui por trás. E aí a gente ô vai Regiane, mas é muito bacana também, né, quando nós sentimos que as pessoas estão a ser tratadas, estão a fazer um acompanhamento, porque a partir do momento que ela está a fazer o acompanhamento, nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas ela vai alcançando ali o equilíbrio, ela vai entendendo o que que ela pode fazer, o que que ela não pode fazer, o que que ela vai afetar o próximo e o que que ela não vai, claro. não é? Porque as pessoas falam, mas por que tantas terapeutas? E por que tantas pessoas com sintomas? Se existe muitas terapeutas, é porque existe muitas pessoas para poderem ser tratadas. E para nós divulgarmos essa fala dos sintomas da ansiedade e da depressão, para as pessoas terem mais conhecimento. E se a gente for falar do ponto do muitas terapeutas, tem muitos terapeutas, tem. É uma das profissões que mais cresce na Europa, principalmente nos últimos 10 anos. Porém, Sim, terapeutas de ansiedade e depressão ainda falta muito para a gente conseguir ajudar essas pessoas, senão eu não ia ter é. uma lista de espera tão grande, né? E mais do que isso, uma das coisas que eu acho que até foi anteontem eu estava falando sobre isso para a gente não, a gente nem precisa se preocupar com a questão de concorrência, porque a concorrência ela não existe. Ela não existe nesse campo. Eu dei até o exemplo do carro. Quando você quer muito um carro, você está desejando aquele carro, você não deixa de querer aquele carro porque tem muito carro igual.
Não, se você quer um Volvo, você vai querer um Volvo. Se você quer um Mercedes, você vai querer um Mercedes. Se você quer um BMW, você quer um BMW. Então, independente de ter muitos carros iguais ou não, você vai querer aquele carro. Então, eu tenho um convite para fazer para você, caso você queira saber um pouco mais sobre o que eu acabei de partilhar. Para você participar da semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Numa série de 3 aulas, eu vou mostrar tudo o que é preciso para você se tornar um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Escreva "eu quero" nos comentários e eu te envio o link.